Viagem na CBN, com Edson Rui. Ei, Edson, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Edson, na última sexta-feira, chegou um transatlântico aqui no Porto de Vitória, 1.200 turistas. Eles são da Alemanha, né? Eu acho que são todos da Alemanha. E eles passaram o dia fazendo um tour pelo Centro Histórico, foram até o Centro Histórico de Vila Velha também. E a gente ficou aqui, né, lembrando de como era bom, né, o período em que a cidade de Vitória estava incluída nessa rota, não é mesmo? Pois é, Fernanda, e eu posso falar isso assim com muita propriedade, porque a gente fazia o meet and greet, que era a recepção desses navios. Os navios que pertenciam, por exemplo, à Costa Cruzeiros, fazíamos todos o meet and greet, a recepção e também o embarque. E só para a gente ter uma noção do impacto, numa temporada que ia de novembro até março, nós chegamos a receber 26 mil turistas nesse período na cidade de Vitória. Isso tem um impacto gigantesco na economia, em todos os setores, e sem contar também da possibilidade do embarque, né? Porque além dos turistas que vinham de fora para conhecer a nossa cidade, tinham aqueles que embarcavam no Porto de Vitória, e eles vinham de Brasília, vinham de São Paulo, Minas Gerais, e os capixabas, que podiam embarcar e desembarcar em Vitória. Uhum, isso mesmo. A gente até solicitou aqui, né, uma entrevista com a Secretaria de Estado de Turismo, a gente está aguardando a confirmação deles, e também com o próprio estudo, né, que foi feito em parceria com a Federação do Comércio, como que a gente pode voltar a captar essas oportunidades, né? Enquanto isso, o meu pedido a você é falar sobre quais são os melhores destinos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, para quem quer viajar de cruzeiro. Oh, meu Deus, e é muito bom falar de cruzeiros. Fernanda, eu estou em Cartagena, na Colômbia, por falar nisso. Que maravilha! Embarcando para Vitória hoje. E aqui no hotel está conosco toda a tripulação da AMA Waters, que é um outro ramo, porque dos cruzeiros tem várias opções, e eles são uma companhia de cruzeiros de luxo, mas só cruzeiros fluviais. E eles estão inaugurando uma temporada de cruzeiros de 14 noites no Rio Madalena, aqui na Colômbia. Só para a gente ter uma ideia do que tem no mundo. Então vamos dividir os cruzeiros. Vamos primeiro falar dos fluviais rapidinho. Vamos. Porque tem essa possibilidade. Os cruzeiros fluviais são navios pequenos, cabem aí de 100 a 200 pessoas, e eles, por serem cruzeiros de rio, eles conseguem ficar justamente no centrinho da cidade. Vitória é exceção, é cruzeiro marítimo, porque o nosso porto está dentro da capital, mas os cruzeiros fluviais, eles fazem como a gente tem no Porto de Vitória, que é marítimo, eles param dentro da cidade. Então a gente vai citar aí cruzeiros pelo Rio Danúbio na Europa, são cruzeiros de 7 a 14 noites, e aí percorrem várias cidades, Viena, na Áustria, algumas cidades na Alemanha, enfim, é um cruzeiro cenográfico muito bacana. E tem de 7 a 14 noites. Esses cruzeiros são um pouquinho mais caros, eles estão em torno aí de R$15 mil por pessoa. Depois tem o Rio Reno, em que você pode visitar Amsterdã, vai até a Basileia, e aí tem um custo mais ou menos também aí, num cruzeiro aí de mais ou menos R$12 mil. Tem no Rio Mekong, no Vietnã e Camboja, também cruzeiros de 7 a 14 noites, também um pouquinho mais caro, R$20 mil. Agora tem cruzeiros mais baratos. Rio Nilo, por exemplo, no Egito, cruzeiros de 3 a 7 noites, a partir de R$3 mil. Lembrando que todos esses cruzeiros têm café da manhã, almoço, janta, já bebida, os cruzeiros fluviais têm essa pegada. Outro também é o Rio Volga, na Rússia, um cruzeiro que vai de Moscou a São Petersburgo, e aí o preço médio é de R$9 mil. Tem cruzeiro pelo Rio Amazonas, tá, Fernanda? Manaus, de 3 a 7 noites, preços a partir de R$3.800 até R$5.600. E no Rio Madalena, que a gente acabou de falar aqui, que é um cruzeiro de lançamento. Esses são os principais cruzeiros fluviais. Agora vamos falar do que ainda é possível fazer na costa brasileira, aí no Brasil, até o final de março. Lembrando que os navios vêm para o Brasil no final de novembro e saem no final de março. Então a gente tem ainda a MSC com o navio Preciosa, que faz sul e sudeste, cruzeiros de 7 noites, e no Brasil agora está em promoção, tá, Fernanda?
cruzeiros a partir de R$ 3.200. Tem o MSC Civil, que é o maior navio na costa brasileira, capacidade de até 6.000 pessoas, perdão, até 4.200 pessoas, é bem robusto, e ele é um cruzeiro que faz Rio, Búzios, Ilhabela, Santos e vai em direção ao sul do Brasil. Outra opção que a gente tem aí, que a gente já falou, nós já falamos, que é o cruzeiro lá no Rio Amazonas. Esse não para o ano inteiro, ele segue todo o ano. Então é um navio com a Ibero, cruzeiros de 4 a 7 noites, e aí ele vai até, não para, não tem temporada, não tem sazonalidade, tá? Uhum. Agora vamos falar do mundo, né? Nós temos o mais tradicional, são os cruzeiros que saem da Flórida, e aí faz todo o Caribe. E aí tem várias companhias que fazem esses cruzeiros. Tem aí navios da Carnival Cruise Line, que é a maior companhia de cruzeiros do mundo. Ela reúne aí várias marcas de navios, né? De empresas dentro do grupo Carnival. E aí tem cruzeiros de 5 noites. Esses cruzeiros fazem normalmente saindo de Miami, vão a Cozumel, no México, Key West e voltam a Miami. Fernanda, esses cruzeiros são a partir de R$ 2.800 por pessoa. Isso é só o cruzeiro, tá? A gente precisa do avião para chegar até lá. Uhum. Aí tem outras companhias, tá, Fernanda? Eu dei o exemplo da Carnival, mas a gente tem a Norwegian, que é a NCL, que operam cruzeiros ali também, que vão cruzeiros aí de 7 noites. Aí o preço sobe um pouquinho para R$ 4.500. Esses preços são preços a partir de. Então vai depender do tipo de cabine, do tipo de serviço que você quer adquirir. Tem a Royal Caribbean, a Celebrity Cruise, que tem um padrão um pouquinho mais elevado, não chega a ser uma companhia de extremo luxo, mas é uma companhia que está num ranking um pouquinho mais elevado. Mas temos, dentro desse ranking, a região ali da Flórida a região de portos que mais tem saídas de cruzeiro no mundo. Bom, depois no restante do mundo, Fernanda, a gente não pode deixar de citar o Mediterrâneo, com embarques na Itália, na Espanha. Então, cruzeiros que saem de Barcelona, saem de Gênova, de Civitavecchia e as ilhas gregas. Aí nós temos várias companhias que normalmente navegam aí a partir do mês de abril. Então, elas ficam de abril até o mês de novembro, na região do Mediterrâneo, que é justamente no período do verão, primavera e outono europeu. Depois a gente tem na região do Mar do Norte, e aí são os cruzeiros que fazem a Escandinávia, você vai navegar pelos fiordes, enfim, uma série de opções de cruzeiros também, com preços a partir de R$ 4.700, sempre a partir de cruzeiros aí de 6 noites, 7 noites e 14 noites. Temos aí, Fernanda, 2 tipos de cruzeiros que a gente tem que citar também. São os cruzeiros de exploração, tanto pelo Alasca, que aí só vai ser no verão europeu, como na Antártica, que está terminando a temporada agora em março. Esse você fez, então, né? Já fiz também. Aham. Que são cruzeiros de exploração, tem uma outra pegada, você tem palestras, aulas com mestres, professores de várias áreas daquilo que o cruzeiro está percorrendo, mas são cruzeiros bem interessantes de fazer e tem boa oferta. Quem tiver a fim de fazer este tipo de cruzeiro, vale a pena ficar atento às promoções. Normalmente os preços mais baixos estão no início e no fim da temporada, seja ela no Alasca, que é no verão europeu, ou no verão aqui da América do Sul. Fernanda, tem muita opção de cruzeiro, muita opção de cruzeiro mesmo, mas a gente colocou aqui alguns pontos interessantes. Tem também um cruzeiro super legal, que é pela Polinésia Francesa. Nossa, que paraíso. Paraíso, Fernanda, e eu vou estar a bordo com um grupo de capixabas em maio, viu? Fazendo esse paraíso. É um cruzeiro que começa pela Polinésia Francesa,
percorrendo Papi, Timoré, Bora Bora. Ele vai dormindo, pernoitando nas ilhas, vai cruzar o Pacífico Sul e vai até o Havaí, também percorrendo as ilhas do Havaí. Tem outra opção também, Fernanda, de cruzeiros pela Austrália e Nova Zelândia, também com cruzeiros. Esses têm um custo um pouquinho mais elevado, mas são cruzeiros de uma semana que percorrem ou só a Austrália, ou combina aí de 14 dias percorrendo, combinando a Austrália e Nova Zelândia. Olha, tem cruzeiro para tudo quanto é gosto, bolso, nesse mundo maravilhoso que o Papai do Céu nos deu. É sempre bom esclarecer que temos as companhias premium, que são as companhias aí tradicionais de cruzeiros marítimos, então são as companhias tipo Norwegian, Celebrity, Royal Caribbean, Costa, e dentro do navio não existe classe, né, como a gente tinha, lembra da navegação do Titanic, tinha primeira classe, segunda classe? Não, o que você tem de diferente nos navios são serviços que você pode adquirir antecipado. Então, por exemplo, você pode adquirir, por exemplo, o uso do spa livre durante todo o cruzeiro. Então, aí você compra um tipo de cabine que te permite esse acesso, ou você paga localmente. Agora, existem empresas de navegação que são empresas aí luxo, que são navios menores, poucos passageiros e, obviamente, o preço é um pouquinho mais alto. Um pouquinho não, vamos ser bem sinceros com os nossos ouvintes, é muito mais caro. Então, esses navios que são de luxo, ultra luxo que eles chamam, são navios que normalmente o hóspede nunca costuma ouvir não. Então tem bebidas premium, tem serviços premium, então chegam a ter um tripulante para cada passageiro, quando a média normal é de um tripulante para cada 5 passageiros. Então, nesses navios mais exclusivos, em que o preço é logicamente muito mais elevado, é 1 para 1, e são navios menores. Mas, enfim, tem para tudo quanto é gosto. E sem falar, já que a gente está falando de cruzeiro, o brasileiro gosta do maior do mundo sempre. Os maiores navios do mundo pertencem à companhia Royal Caribbean, e aí a gente tem o Icon, tem os famosos, todos aqueles navios que começaram com a classe Oasis, são navios que cabe aí 6 mil pessoas, a partir de 6 mil pessoas. Enfim, tem navio para 200 pessoas, 100 pessoas, 1.000, 3.000, 5.000, 6.000. Uma cidade, muito maior do que muitas cidades aí do Espírito Santo. Ô Edson, tem uma coisa assim que quem fez viagem de cruzeiro nos últimos tempos disse que mudou foi em relação ao pacote de bebidas, que agora é separado, né? Olha só, Fernanda, tem na verdade, isso assim, é um serviço adicional que veio ganhando espaço quando a gente tem os resorts que introduziram o serviço de all-inclusive. Antigamente, os navios não tinham pacote de bebidas, não tinham o serviço incluído, tá? E aí, como tudo na indústria vai mudando, algumas companhias passaram a fazer inclusão dessas bebidas. Então, algumas companhias têm o famoso all-inclusive, que seriam as bebidas todas incluídas. Algumas companhias ainda têm. Por exemplo, a Norwegian Cruise Line, ela tem o cruzeiro dela já inclui um pacote de bebidas. Não chega a ser todas as bebidas, não vão ser todas, mas assim, as bebidas médias aí, passando pela cerveja, uísque, enfim, só não estariam incluídas aquelas bebidas premium, que seria um champanhe francês, um uísque acima de 15 anos, enfim, mas tem all inclusive. A grande maioria das companhias de cruzeiro, elas não têm pacote de bebidas incluídas, mas você pode adquirir isso à parte, ou na compra, ou no embarque. Quando você embarcar, você pode também comprar um pacote de bebida, porque às vezes você paga um cruzeiro com all inclusive um pouco mais caro e não faz um consumo de tudo aquilo que é ofertado. E quando você compra a bordo, você encaixa dentro do seu orçamento. Então, por exemplo, você pode comprar, tipo, no cruzeiro de uma semana, 10 garrafas de vinho, 8 garrafas de vinho, com um pacote de água. Então, fica muito mais econômico para o viajante fazer essa compra
em separada, adequado àquele consumo dele. Porque tem gente que também entra no navio, Fernanda, e bebe da hora que embarca ao Até a hora que desembarcar. chega. Exatamente. Então, assim, tem várias opções. Essa é a verdade. De um modo geral, os cruzeiros fluviais, eles têm as bebidas incluídas, exceto as bebidas premium. O que teria mesmo bebidas premium incluídas são aqueles cruzeiros que a gente falou de ultra luxo. Esse sim tem as bebidas todas incluídas, inclusive as bebidas premium também. Uhum. E agora aquele cruzeiro que dura um ano. Pois é, Fernanda. Tem várias companhias que lançaram os cruzeiros, os famosos cruzeiros de volta ao mundo. Isso. Normalmente, esses cruzeiros de volta ao mundo, Fernanda, eles duram de 3 a 4 meses. E, por incrível que pareça, eles lotam com 1 ano de antecedência. Então, por exemplo, vai abrir a venda agora em maio para o cruzeiro de 2027. Para o 2026 já está vendido. Então, vai abrir para 2027. Então, eles abrem, isso vende assim, menos de uma semana eles vendem um cruzeiro inteiro, que é aqueles cruzeiros de 3 a 4 meses. E tem o cruzeiro, algumas companhias nos Estados Unidos, principalmente, que lançaram cruzeiros de 1 ano. Fernanda, isso é mais econômico para, por exemplo, o aposentado, principalmente o aposentado americano, lá do Reino Unido, ele ficar no navio durante 1 ano, do que ter, por exemplo, alugar uma casa de praia de veraneio durante 6 meses. Agora, tem variantes, tá, Fernanda? Eu vi agora há pouco tempo uma companhia americana lançou um cruzeiro pet. Então, o cruzeiro é para todos os pets, cachorros, gatos, todos os seus bichinhos de estimação. Você vai fazer um cruzeiro para eles. E tudo é voltado para os pets, tá? Você vai só de coadjuvante na história. Olha só como que é o mercado, né? O mercado vai crescendo, vai criando alternativas, vai criando opções, né? E é bem bacana isso, né? É bem legal. Esse cruzeiro pet eu estava lendo, tem massagem para os bichinhos de 4 patas, tem spa, tem de tudo que um cruzeiro proporciona para um ser humano, eles proporcionam para os pets. Atenção, que o cruzeiro é voltado para os pets. Então, assim, nós que estamos a bordo, os humanos, são coadjuvantes da história. Então, tudo é voltado para eles. Cadeiras de sol, tudo é voltado para os pets. É até demais, mas a indústria vai se mexendo, vai se movendo e criando alternativas. Bom, vamos lá, vou fechando aqui com os nossos ouvintes. O Valdir, ele está falando que infelizmente a gente não tem, né, hoje essa oferta de pacotes, né, comparadas no Espírito Santo. É uma luta, tá? Existe um estudo da Federação do Comércio, né, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo, para que ocorram e que o Estado volte a ofertar, né, não necessariamente no Porto de Vitória, mas são 2 pontos de parada diferentes, um deles em estudo é um pier sendo construído ali nas imediações da Ilha do Boi, né, para que uma das paradas seja ali bem próximo ao Hotel Senac Ilha do Boi, e o outro é nas imediações da Terceira Ponte. Tem outro estudo ainda que chega até o canal de Cambori. Enfim, né, tudo ainda na fase de estudo, estão muito bem avançados esses estudos, e que a gente pode vir a fazer, claro, né, voltar a fazer rota, fazer parte de rota de cruzeiros, né, marítimos aqui pelo Espírito Santo. Mas o ouvinte está se lamentando que hoje a gente não encontra, com certeza. Pois é, Fernando, o impacto é muito grande, conforme a gente já havia dito. Eu lembro, como se fosse hoje, o primeiro navio que nós recebemos, nas primeiras paradas, um navio que estava estreando, no caso, na costa brasileira. Nós recebemos em Vitória, subiram vários chefes a bordo, inclusive o nosso querido chefe Juarez. Nós fizemos uma muqueca a bordo, uma muqueca capixaba. Os funcionários do navio, os chefes, aprenderam a fazer a muqueca, e como o navio ficava de novembro até março, eles introduziram a muqueca capixaba no cardápio e foi servida a temporada inteira. Então você imagina quantas 1000 pessoas passam por um navio desse e que conhecem um pouco, além de visitar, conhecem muito da nossa gastronomia. Uhum. E esse navio vai para outras partes do mundo. É. Quem sabe tem um navio aí navegando com muqueca capixaba a bordo.
Tem um ouvinte aqui, o Max, ele é taxista, e ele disse que, ele falou da muqueca. Ele falou os turistas, de um modo geral, eles descem, né, ou do aeroporto, rodoviário, enfim, nesse cruzeiro, eles querem muqueca. Pois é. Eles querem muqueca, e ele está dizendo que ele leva muito manguinhos. Então, é o nosso prato típico, a gente tem que explorar muito isso, a gente tem que aproveitar essa riqueza nossa riqueza cultural, riqueza gastronômica, fica mais fácil da gente vender o nosso estado. Nosso estado é maravilhoso, é lindo. Eu costumava dizer que a gente era um produto secreto. Hoje já não tão secreto assim, porque muita gente já ouviu falar, mas precisa ouvir falar muito mais ainda do Espírito Santo, das coisas maravilhosas que a gente tem. E sem dúvida, cruzeiro marítimo é uma forma mais rápida de divulgação. Além da visitação, a divulgação. As pessoas ouvem falar, passam, tomam um gostinho e depois querem e retornam com certeza para ficar mais tempo na nossa cidade. Edson, muito obrigada, viu, pela sua participação e até quinta que vem. Até quinta.